Olá meus queridos inscritos no canal Jairo Acabamentos em Construção Civil, retornando com vocês com a quinta videoaula do tutorial em macetes detalhado com a massa corrida rolada. No vídeo de hoje vocês vão conferir eu resolvendo uma situação em questão de irregularidade no reboco, então para se aplicar a massa corrida rolada, ok? Pessoal, e para aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal e no ato da inscrição ativem o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens de vídeos no canal. E no canto superior da sua tela também existe o ícone de informações e notificações, o qual vocês conferem vídeos relacionados a esse que vocês estão assistindo agora, os vídeos anteriores e posteriores também, ok? Vamos conferir o vídeo lá então. Simbora, pessoal, dando continuidade então na sequência dos vídeos. Pessoal, no segundo e no terceiro vídeo, vocês viram que a primeira etapa, vamos dizer assim, de aplicação de massa corrida. Esta primeira etapa, que foi demonstrada no segundo e no terceiro vídeo, é válida para todas as paredes, considerando-se como a primeira etapa. Então, o processo de fazer o recorte e a aplicação com o nosso rolo cabelo de anjo, isso é válido então para todas as paredes na primeira etapa. É claro que só vai mudar o que? A preparação. Se a parede já foi pintada, se já está com látex ou não, ok? Só muda isso aí, mas na distribuição é válida para todas a técnica minha utilizada na primeira etapa. A partir do momento que a gente fez a aplicação da primeira etapa de massa corrida, aguardou, fez o desempenho, aguardou a secagem, entrou-se então no lixamento que vocês conferiram no vídeo anterior. Vocês viram então que no vídeo anterior, na técnica de lixamento, a gente precisou então estrategiar, né? Aplicar uma técnica de trabalho de acordo com a parede, né? De acordo com a situação encontrada. Aqui, no caso, a gente vai então adentrar com a segunda demão de massa corrida, então se continua-se então o mesmo procedimento do vídeo anterior. Pessoal, aproximando então a câmera, vocês veem, ó, nessa parede onde foi aplicada somente a primeira demão, né, e foi feito o lixamento. Olha esses pontos, conseguem ver esses pontos de falha, esse ponto escuro? Isso tudo é imperfeição do reboco, tá? Olhem só, a gente faz o lixamento e mesmo assim acaba assim então deixando esses pontos de falha, de imperfeição do reboco. Olha só o tamanho dessa imperfeição. É uma imperfeição que foi justamente para a adaptação de interruptores, né? Tá? Nesta parede aqui, pessoal, é o mesmo caso, tá? Foi aplicada a primeira demão de massa, tá? E feito o lixamento. Mas olhem só a uniformização que se deu então após o trabalho concluído da primeira etapa. Ficou bem uniforme, bem bacana mesmo, tá? Então deu-se aqui um 90, 95% de cobertura. Por conta do quê? Da qualidade do reboco, né? Então temos um reboco bem uniforme, então consequentemente a gente tem então um acabamento de massa corrida bem melhor, bem significativo em relação a esses dois aqui, ó. Olhem só esses dois, tá? Então esses dois aqui tá com vários pontos de irregularidades aí, que eu aproximei um pouco a câmera para vocês verem. Pessoal, então assim, agora vocês já conferiram, viram a diferença de uma parede e a outra parede. Uma parede que recebeu o primeiro demão, está bem bacana a uniformização do reboco, e essas duas paredes aqui com irregularidades. Essas irregularidades que eu mostrei, essas manchas, essas falhas que ficam na parede, acaba se deixando esses pontos de falhas mesmo e vem com tinta látex por cima e faz então a aplicação do látex com essas falhas. O que acontece? Quando se tem essas falhas, esses pontos de falhas, a espessura da massa corrida fica muito fina mesmo, quase que nada. Então, quando se adentra com o látex por cima de uma massa corrida que tem esses tipos de imperfeição, com uma camada bem fina, a tinta látex, ela
acaba se penetrando nessa película fina de massa corrida e formando-se então as bolhas. É um dos motivos de formar bolha, porque a massa corrida é meio que sensível à água, tá? Então ela não pode, tanto é que ela foi projetada só para a parte interna, para a parte externa não pode se utilizar a massa corrida, por conta da ação do tempo, por conta de entrar em contato com a água. Ela é muito sensível quanto à água. Okay? Então não pode, tá? Uma película fina de massa corrida, entrou o látex por cima, o látex tem água na sua composição, não tem? Você vai passar uma tinta látex, a tinta látex tem água. Então essa água acaba assim, então sendo absorvida por essa fina película de massa corrida que ficou nas falhas e forma-se aquelas bolhas. Então depois do serviço o profissional estiver rolando já o látex, forma-se as bolhas, o pessoal não sabe de onde que vem as bolhas. Um dos motivos de vir as bolhas é este aí, película fina que a pessoa simplesmente deixou de lado, não quis passar mais outra demão de massa corrida para corrigir essas imperfeições, entrou com o látex e aí teve os problemas das bolhas. Então, uma das principais causas de ter motivos com bolhas em massa corrida é este aí, ok? Vamos adentrar então a segunda demão agora, para vocês conferirem então como a gente vai precisar então isolar esse problema aí de manchas aí e irregularidades da parede. Pessoal, antes de adentrar com a primeira demão de massa corrida ou a segunda demão, qualquer demão que você for adentrar antes dela, pegamos uma massa corrida mais firme, sem estar entrando com a diluição, né? Do jeito que veio da fábrica, ela está aqui. Não acrescentei água não, então ela está bem mais consistente. Então essa massa corrida justamente que a gente pega para estar fazendo o recorte aqui no rodapé, tá? O recorte aqui eu particularmente faço mesmo com o dedo, tá, pessoal? Pego essa massinha mais consistente, a luva também ajuda, ela distribui bem a massa, tá? Aqui não tem segredo, né, pessoal? Aqui é meio que jeito mesmo, né? Movimentos meio que suaves. Nem que ficar um pouquinho meio que irregular, depois a gente conserta no lixamento, né? No lixamento vai uniformizando mais como por completo.
Pessoal, então o procedimento foi esse aí, tá? A gente fizemos uma prévia aí, né? Com a nossa espátula alemã, fazendo um desempenho geral na área. E ficou-se então alguns vestígiozinhos aí, traços da desempenadeira, o qual a gente vem na sequência então, aplicando um pouquinho de massa e cobrindo então essas imperfeiçõezinhas que pode estar ficando aí, ok? Avisando aí, deixando lembrado para vocês também que ao contorno de todas essas interruptores aqui, é melhor que vocês façam como vocês viram no terceiro vídeo, tá? Façam com uma desempenadeira menor, que é bem mais fácil do que com a espátula aqui de 60 centímetros. Acaba sendo meio complicado com ela, ok? Então, pequena para fazer então os recortes, né, em volta dos interruptores. Então agora já fizemos uma prévia aí, né, do desempenho. Então agora é só pegar um pouco de massa na própria desempenadeira e já vai diretão mesmo, puxa lá de cima e vamos uniformizar então como um todo agora a área inteira, como se fosse um repasse, né, pessoal? Ou seja, um acabamento final agora acaba sendo, né? Então agora vocês conseguem perceber, vocês conseguem ver pela câmera, que agora realmente a parede fica como se fosse uma folha de sulfite mesmo, bem perfeita mesmo. Na hora de lixar tem que se tomar até um certo cuidado agora, na próxima etapa de lixamento, que vai ser a última, né? Para não danificar, porque a uniformização aqui agora já vai para 100%, né? É o desempenho final, a última etapa do desempenho aqui, nessa etapa aqui, né? Então a gente concluiu com 2 demãos nessa etapa por conta da irregularidade, né, da parede, do reboco. Foi necessário estar adentrando com 2 etapas, porém mais concentrada, né, que é com um rolo de textura. Aí quando a gente adentrar nas outras paredes aí, que está bem mais uniforme, vocês vão ver que a estratégia, a técnica aí é um pouco diferente também. Não é jamais com a massa corrida rolada.